Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 264 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje para responder as suas perguntas, né? Aquelas perguntas, aqueles questionamentos maciços sobre o teto de gastos, né? Eu acho que ano passado a gente teve que exercer muito aqui a advocacia, né, para interpretar o regulamento da Fórmula 1. Esse ano teremos todos que começar o curso de ciências contábeis, né, para a gente poder ver essa questão do orçamento aí da Red Bull, para responder todas as perguntas, não é isso? Vamos chamar o grande Adalto. E aí, Adalto, você já está cursando ciências contábeis ou não? Sobre uma lei, o senhor está com voz de locutor de FM. Eu tô AM, né? Tô com voz de locutor AM. É isso aí. Ontem eu fui a um show, Adalto. Você vê que coisa, né? A pessoa acha que é jovem, vai a um show com ar livre, né? O ar livre toma chuva, né? E aí o resultado não é muito auspicioso, né? Pelo Mas, menos o show foi bom? Não, o show foi ótimo. É um show de rock lá. Pô, tocou um cara lá, chama Jack White. Eu já tinha ouvido falar, mas conhecia, pô, o cara é um animal, bicho. É mesmo, é? Nossa senhora, fiquei pirado no ano. Pô, que legal, meu. Tocou uma banda lá também, chama Pixies, que os alternativos aí. Eu não sou muito alternativo, tá, pessoal? Eu sou mais pop, né? Assim, uma coisa comigo é mais marcadinha. Mas essa banda Pixies aí, os alternativos aí, você tá ouvindo aí, deixe nos comentários se você conhece o Pixies e o que você acha do Pixies. Uma banda muito boa, uma banda boa, gostei do show. Mas no final já estava um tanto quanto derrubado. É uma banda pesada, né? Então eles começaram o show assim de um jeito muito pesado. Eu pensei, se for nessa toada, eu não chego até o final, não. Mas aí eles foram dando aquela amenizada no ritmo, né? E aí melhorou bastante. E hoje estou aqui, né? O que restou, né, da minha pessoa está aqui hoje para responder as perguntas. O que restou da minha pessoa? É isso aí. Seu Bruno Aleixo, grande confraria. Os anos passam para todos, seu Bruno Aleixo. Não tem jeito. Tem jeito. É uma tristeza. Bom, vamos falar de orçamento hoje, né? Eu acho que até o final do ano os programas de quinta-feira vão ser assim, né? Orçamento. Acho que sim, pelo jeito, né? Escapatória. Enquanto a FIA não resolver... E não vai, né? Eu não tenho nenhuma esperança que vai resolver, então vai ficar nessa enrolação aí, até que a gente esqueça, ou até que apareça outro escândalo. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto Racing, e o do Fábio, que não está aqui hoje, o do @CampusFB. E vamos começar respondendo essas perguntas, então, né? Pra gente já matar essa onça aqui, né, Adalto? Gustavo Scariotti. Ele estava sumido, hein? Estava sumido. Das antigas, mas estava sumido. Estava sumido. Tá falando que assistiu às decisões dos campeonatos de Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. Todos os campeões, Verstappen, Drogovic e Martins, comemoraram o título fora do carro. Para piorar, foi o tempo do anúncio oficial do campeão. Para o Verstappen, demorou 7 minutos após o encerramento da corrida. E o Victor Martins foram 15 minutos depois do encerramento da corrida. Pergunta se a gente lembra de algo parecido na história do automobilismo. O piloto ser campeão depois, né? Ser declarado campeão muito depois, né? Eu não lembro. E tem até um vídeo no Twitter que eu repostei, que é o Verstappen, o Marco e o Checo falando. Acho que já tinha passado mais de 7 minutos, viu? Eu também acho, porque o Verstappen já estava dando entrevista na hora que eles declararam ele campeão. Entendeu? Só a volta de desaceleração ali dá o quê? Uns 3 minutos. Até descer do carro, mais uns 4. Deu muito mais do que 7. Deu. Eles não sabiam ainda. Então. Olha, nunca vi isso. Também não me lembro. A FIA está confusa. Acho que o Bruno falou uma coisa aí, não lembro quando, que a Fórmula 1 cresceu mais do que a FIA. Acho que ele tem razão, né? Eu acho também. Porque... Eu não que eu acho que eu tenho razão. Eu concordo com o meu comentário, é isso que eu estou falando. Não, teu comentário está se... São muitos erros, muitos problemas, né? Seguidos, né? Corrida após corrida, erros diferentes.
Não sei, eu não sei. E só para responder, eu acho que em 89 eles demoraram um tempo também para declarar o Prost campeão, né? Naquele lá em Suzuka, né? O Senna ganhou a corrida, Sim, sim. aí ele foi chamado lá na torre, ficou É toda uma verdade. celeuma e tal, e o Prost foi declarado campeão depois. Muito bem lembrado. Se você não É. lembrasse, agora eu lembrei completamente, mas É que eu nunca. não lembro assim o tempo exato. Eu Mas demorou um tempão. é. Demorou. Porque o Senna subiu, mostrava ele dentro de uma sala, falando com os caras. Isso, e ele nem foi pro pódio, né? O É, pódio já fizeram com o Nannini na frente, né? é, É, é Não é isso aí. fácil, não. Não é fácil, É não. essa é a que eu me lembro, assim, mas tirando isso, não lembro assim de uma outra situação dessa, não. Bruno Alves, para vocês, o Verstappen seria campeão se estivesse hoje na Ferrari e o Leclerc na Red Bull? Boa Olha, pergunta. essa pergunta é boa, hein? Boa pergunta. Essa pergunta é boa. Olha, Bruno, eu não tenho certeza, mas o que eu tenho certeza é que o campeonato não estaria decidido ainda. É Entendeu? verdade. Eu acho que poderia até o final do ano. Eu não estaria decidido ainda. Foi decidido muito, muito cedo esse campeonato. Matematicamente foi decidido no Japão, mas assim, na prática ele foi decidido já faz umas 3 corridas, né? É que eu acho assim, quando você tem um piloto muito bom, num carro muito bom, você perde a noção de até que ponto é o piloto, até que ponto é o carro, né? É, é, Então é difícil de responder mesmo, mas eu também acho que não estaria decidido. não estaria decidido ainda não, porque o Verstappen tá numa categoria muito, muito, muito alta hoje, né? É, Mas tem os erros da Ferrari também, né? Que provavelmente teria cometido com o Vespa teria, lá. mas o Verstappen não teria cometido os erros que o Leclerc cometeu, será? Isso não teria, não teria. Rodar sozinho na França, É, em Imola. é. Hã? Teria deixado o carro do jeito que ele gosta, Isso. né? Então, é difícil, né? Tudo é hipótese, mas eu acredito que o campeonato não só ia se decidir, talvez na última corrida. É, é isso aí, vamos lá. Carlos Eduardo Ferreira, sobre o estouro do orçamento. Tenho visto nos grupos muita gente defendendo uma punição mais leve, porque não seria um valor tão alto que foi ultrapassado. Acho que o limite estourado por $1 ou por 10 milhões de dólares é a mesma coisa. Se a FIA abrandar a punição agora, acho que poderá matar uma regra que tinha tudo para evoluir e fazer muito bem a categoria. O que vocês acham? E sobre a punição se decidir aplicar, não deveria ser aplicado também ao piloto? Apesar de não participar da decisão de ultrapassar o limite, ele não seria diretamente beneficiado pela infração? Sabia que você pulou o Plínio, né? Pulei mesmo. Mas Olha, depois faz o do Plínio. depois a gente faz. Olha, hoje vai acontecer algumas vezes, mas o Adalto vai fazer aqui com uma espécie assim de curadoria, entendeu? Mas eu não sei se eu sou capaz, porque Ele vai falar, ô seu animal, você pulou um ouvinte. eu não sei se dá, porque eu também não entrei no fuso até agora. Ah, entendi. Tô dormindo mal desde sábado, cara. Você vê que mal que pode fazer um GP do Japão daquele, né? Nossa senhora, mas isso não acontecia antes comigo. Eu ficava tranquilo, entendeu? Aham. Agora não, cara. Eu tô dormindo mal todo dia, impressionante. Não sei quando é que eu vou voltar ao normal. É uma tristeza. Pelo menos você não tá com essa voz igual do Barry White que eu tô aqui. Mas belíssima voz do Barry White. Ah, maravilhosa. Aquela música com aquela tia lá, como que chama? Puta, esqueci agora. Ele Ah, sei tem lá. várias músicas boas. Que ele fica falando. Então eu assim, ó. Ai, ai, ai. Vamos lá. Fala aí, Adão. Essa pergunta aqui é uma pergunta muito abrangente que, se tiver mais perguntas sobre isso, vai estar respondida agora. Ah, vai. Então, o negócio de estourar o limite por $1 ou 10 milhões, hoje a gente pôs uma informação nova Ah, do Zac Brown, da McLaren, que disse que a FIA estava aberta o tempo todo para receber perguntas sobre isso. uhum. E eles foram consultando. Pelo que eu entendi, a McLaren foi consultando a FIA o tempo todo e a FIA foi respondendo. Isso pode, isso não pode, isso não. Então, é uma informação muito relevante essa. Porque não dá. Se a equipe falar eu não sabia, É.
né? Fica difícil, né? Não existe isso, falar que não sabia. Não existe, entendeu? Então, fica realmente difícil. Então, a punição, eu acho que tem que ser dura, para não matar a regra. A gente falou isso na terça-feira. Aham. Mas também você não pode. A Fórmula 1 está num momento aí que, né, não é tão fácil o que a Fórmula 1 tem que fazer, o que a FIA tem que fazer nesse momento. Se coisa fácil, coisa que teoricamente seria fácil, né? Eles não fazem direito, isso aí não é fácil de decidir, né? É fácil sim, tem a regra lá, tira os pontos, tira o campeonato do Verstappen, tira os pontos da Red Bull, né? É fácil falar, quero ver fazer isso, porque, né, a Red Bull pode falar, bom, então a gente se retira da Fórmula 1, nós e a Toro Rosso vão ficar aí com 16 carros. Entendeu? Então não é tão fácil assim, entendeu, pessoal? Tem que. Vai ter que ter um jogo de cintura. Você vê que até agora, depois que antes da FIA dizer que a Red Bull tinha estourado o limite, a Ferrari e a Mercedes estavam batendo. Depois que falou, não tem mais declaração. Não tem mais declaração. Entendeu? Eles não estão, tipo, pressionando. Nós queremos ir. Eles estão quietos. Porque eles sabem que não é fácil também. Então, eu acho isso aí complicado. Mas a gente fala mais. Vai ter mais perguntas, a gente fala mais. Aqui não mas para. Depois. Tem a do Plínio aí. Vamos lá, Plínio Rodrigues. Boa noite, loucos. Como a Mercedes pode resolver esse problema da velocidade reta, já que os motores estão congelados? O problema da Plínio, o problema da Mercedes não é o motor, o problema da Mercedes é o arrasto que eles têm. Eles erraram no carro, o carro, né, vai com muita asa para ter algum downforce, e a asa gera um arrasto gigante, a roda traseira também, exposta também gera um arrasto gigante, e isso está acontecendo. O problema não é do motor. Nenhuma das equipes, nem a própria Mercedes, nenhuma das equipes dela, nunca falaram nada de motor. Até porque a Williams muitas vezes foi a mais rápida, porque tira a downforce e fala para o piloto se virar. Entendeu? Então, o problema não é o motor. O problema é o carro. É isso aí. Marco Aurélio. O fato da punição não sair com o documento oficial de que a Red Bull estourou o orçamento, estourou o teto, se dá por qual fato? Na regra não está clara a punição para cada nível de porcentagem exercida? Me parece isso para ver a repercussão. Me parece que fizeram isso para ver a repercussão e assim decidir por algo mais pesado ou brando. A meu ver, desmoraliza todo o processo e me desanima de ver que está por trás de toda a torcida e empolgação que tem ao assistir as corridas. Pode ter muita sujeirada, assim como no futebol. Pode mesmo. Pode ter. Pode ter. Eles estão em negociação, né, para ver que punição vão dar. Eu acho que estão envolvidas aí. No mínimo, a Ferrari e a Mercedes estão envolvidas nessa negociação. Red Bull, FIA, Liberty, Ferrari e Mercedes, no mínimo. Se não tiver mais equipe. Mas no mínimo essas daí. Eu acho que eles estão numa negociação para ver, porque tem um leque de punições. A gente colocou na notícia do Zac Brown hoje, dá uma olhada lá. Vai ter todas as punições que pode receber, passando pouco do orçamento. Até 5%. Pode tirar o campeonato do Verstappen, por exemplo. Né? Porque lá tem punição de tirar pontos da equipe, ou da equipe do piloto, ou só do piloto. Então tem essa possibilidade. Como tem a possibilidade de não dar punição nenhuma. Né? Também tem lá. Uma das possibilidades é uma reprimenda, né? Uma bronca pública. A FIA faz que nem você quando vai dar. Você sabe que teve comentário lá no vídeo, lá no YouTube, de gente falando assim: não precisa desse teto, tem que acabar com esse teto, que isso é bobagem, tralalá, tralalá. Só que a pessoa não pensa. Não pensa Globo, porque a pessoa comentou isso e falou assim: não, porque
A tese é, se você acaba com o teto, não precisa de teto, porque cada um faz, tipo assim, quem não tem dinheiro, arruma patrocínio, entendeu? E faz e tal. Só que não é assim, simples, né? Assim, a Fórmula 1 nunca teve teto, e olha a condição em que ela chegou, praticamente 2 categorias em uma, né? Vai levar anos para poder resolver isso daí. Se fosse tão simples, né? Era mais fácil, né? Hoje, se a Fórmula 1 hoje acaba com o teto, só vai ter 3 equipes na Fórmula 1: Ferrari, a Red Bull e a Mercedes, que podem gastar dinheiro à vontade aí, que não tem problema, as outras vão sair. Aí vocês querem ver uma categoria com 6 carros? Não tem como, não. Essa né? pergunta aí não tem nem. Tem cabimento, entendeu? O teto de orçamento é a salvação da Fórmula 1. Não pode tirar o teto. Não pode agora também dar uma reprimenda pública só para a Red Bull, porque a questão aí não é a Red Bull, a questão é o teto de orçamento. A questão é a Fórmula 1, né? Foi a Red Bull, mas poderia ter sido qualquer outra, poderia ser a Mercedes, a Ferrari. É uma regra para salvar a Fórmula 1. Então, ela não pode ser desmoralizada agora. Ela não pode ser desmoralizada. Mas tem que ser equilibrada, porque se tirarem tudo da Red Bull, vamos tirar pontos do... Porque a Red Bull também, se olhar o ano passado, ela fez 100 e tantos pontos a mais que a Ferrari. Então, mesmo que tirem 100 pontos da Red Bull, ela continua em segundo lugar no ano passado. Então, não adianta tirar 100 pontos da Red Bull. Né? Tinha que tirar, pelo que alguns querem aí, 200 pontos, mais 10, 15 pontos do Vespa, e aí a Red Bull não ganharia nada. Não ficaria nem em segundo lugar, nem o Vespa seria campeão. Eu não sei se o Hamilton comemoraria um negócio desse, apesar de tudo que aconteceu. Acho que não também. E ainda com esse risco da Red Bull falar, bom, então nós vamos embora. Não é fácil também eles falarem que vão embora, porque eles têm vários compromissos com a Fórmula 1, com os pilotos. Por exemplo, o Vespa tem contrato até 2028. Né? Então, não é fácil, não é não. É isso aí, vamos lá. Renato Melo. A minha dúvida é, diante desse campeonato já definido, e principalmente das lambanças da FIA em não correr na chuva, será que vale a pena investir no ingresso para ir em Interlagos em 2022, ou é melhor esperar para o ano que vem? Não, eu sou a favor de Interlagos. Corrida, Renata, não sei se você já foi ou não, se vai ser só uma vez. Eu sou a favor de ir, porque a corrida na pista é outra coisa, não tem nem comparação. Como a gente falou num Loucos aqui, não lembro quando agora, é um dos esportes que mais faz diferença você ver ao vivo ali na pista, o evento ali, os carros passando na sua frente, do que ver na TV. A TV tira 80% da velocidade dos carros. Né? Não tem nem comparação. Ronco, tudo. O ronco não é essa porcaria que a gente vê na câmera on-board, é melhor. Não é o ronco de antes, evidente. Não é o ronco de antes. O ronco de antes era muito melhor. Mas não é esse ronquinho que parece aí. É um ronco muito melhor também. A sensação de velocidade, o clima, é outra coisa. Não tem nem comparação. Ô Adalto, por falar nisso, hoje foi lançado a Fórmula E aqui em São Paulo. Você viu o GP do Brasil de Fórmula E? Foi hoje lançado? Foi hoje, foi lançado lá na prefeitura. Vai ser dia 25 de março. Vamos nessa? Vamos lá? 21 de março? 25. Pode até ser. É bem próximo do meu aniversário. Vamos levar o Adalto lá para ele começar a se acostumar com os novos tempos. Onde vai ser, Bruno? Lá no AMB. Naquela onde era Indy? Onde era Indy, mas com outro traçado, né? Tá. Não sei se passa dentro daquele sambódromo, não sei, isso eu não sei não. Vai ser ali naquela região ali. Interessante, eu acho que vai ser legal. Vai ter, e acho que provavelmente vai lotar. Provavelmente sim. Se for bem divulgado, né? Tem que divulgar bem. Se eles não fizerem como o pessoal da Stock Car, que a gente, quando tem corrida na cidade, a gente não vê um cartaz, não vê nada. Você mal fica sabendo que tem corrida. Não vê nada. Vamos lá. A Stock Car é muito mal divulgada, né? Nossa Senhora. Senhora. Vamos lá, ó. Chitãozinho Osborne. Olha só, hein? Que nomes criativos, né?
Chitãozinho Osborne, é uma mistura aí do Chitãozinho, né? Do Chitãozinho Chororó com Ozzy Osbourne, aquele roqueiro velho doidão lá. É muito doido. Não Não, combina fritou o muito, cérebro dele, né? fritou. Não Fritou. combina muito aqui né, a ligação, mas acho que a ideia era essa mesmo, né? Fazer uma coisa que não combinava. É. Vamos lá, ó. Nos últimos programas tenho acompanhado as avaliações sobre o furo do teto orçamentário. Gostaria de saber a opinião de vocês. Qual seria a punição adequada para a Red Bull e a Aston Martin? Se envolveria a perda do título de 2021 pelo Verstappen? A gente já falou, né? Vocês acham que as punições, na verdade, serão para o próximo ano, com a perda das sextas-feiras e menor orçamento? Isso é o que o Adalto acha que deveria ser, né? Eu tendo a achar que é isso que vai acontecer. Apesar de não ser o ideal. Porque se você faz isso, eu mesmo dei essa ideia, mas se você faz isso, você dá, por exemplo, você dá munição para uma equipe o ano que vem falar, vamos estourar essa porra, vamos ganhar. Vamos ganhar, E campeão, depois a gente fica lá, a gente colhendo os lucros. Isso, a gente passa 2, 3 anos aí se ferrando, mas fomos campeão, entendeu? Então não é o ideal isso daí. Não é o ideal. Mesmo. Mas o ideal, eu acho que eles não vão fazer. O ideal, esportivamente falando, eu duvido que eles façam. Duvido que eles façam. Então, isso aí. Vamos lá, ó. Cirilo Batista. Minha pergunta é a informação que o Toto recebeu antecipado do relatório da FIA. Se ele poderia ser criminalmente processado por isso. Ele recebeu? Tem que processar, Cirilo, tem que processar o cara da Gazeta dello Sport. Foi o primeiro que deu isso daí. Falou até valor. Errou o valor, inclusive, né? Sem comprovar nada, né? Sem comprovar. Parece uma certa imprensa de um certo país, né? Que isso. Coloca as coisas assim. Então, e aí todo mundo, principalmente Toto Wolff e aquele Max da Ferrari, começaram a descer a lenha, mas é lógico, são os adversários. Os outros não adianta descer muito a lenha, porque os outros, só se tirar todos os pontos da Red Bull, que eles passam a Red Bull no campeonato. Então, é isso. O Horner falou que ia processar o Toto Wolff, porque o Toto Wolff estaria inventando de que eles estouraram o orçamento e eles não estouraram. Aí a FIA foi lá e carimbou. Isso. A FIA foi lá e falou, estourou sim. Então não vai processar, não tem como processar. Isso aí, é muita treta, né? O pessoal devia ficar mais relax. Igual eu agora. Vamos lá, o Christian Rocha. Sou torcedor do Max, mas tenho o entendimento que toda a equipe da Red Bull orbita em torno dele. E sobre o Leclerc, considero ele um ótimo piloto, mas ele não tem prioridade 100% na equipe como o Max. Para a Ferrari ser campeã do mundo com o Leclerc, qual reestruturação a Ferrari necessita fazer para 2023? A primeira reestruturação é parar de errar, né? Tanto a equipe como os pilotos. Sim. Se eles não tivessem errado tanto, esse ano o campeonato estaria em aberto ainda. Exatamente. Mesmo com a Red Bull tendo um carro melhor. O Christian, a Red Bull, ela orbita em torno do Max, do Verstappen, porque ele conquistou isso. Ele entrega. Ele entrega, entendeu? Então, por isso que ele conquistou isso. A Ferrari orbitava em torno do Schumacher. Entregava. É que o companheiro de equipe era o Rubinho, era brasileiro, então a gente ficava puto, todo mundo. Todo mundo. Mas ele entregava, entendeu? O que pede menos vantagens, o que eu vi, não sei se o Bruno concorda, é o Hamilton. Eu não vejo o Hamilton pedindo vantagem na Mercedes. Mas é que não precisa. Não que os outros também precisassem. Mas o Hamilton meio que se resolvia sozinho ali, né? Entendeu? Então, fica... Aí tem uma coisa também, né? Assim, deixa eu pensar que eu vou falar aqui. É que o Hamilton nunca teve não teve, né? O Rosberg chegou, até ganhou dele um campeonato, né? Até ganhou um campeonato dele. Ele pegou logo de cara. Não, o que eu vou dizer é o seguinte: a Mercedes não tem como política privilegiar um piloto. Né? Ela tem de outras formas. Por exemplo, ela contratou o Bottas, que é mais lento que o Hamilton. Bota os dois para correr. Não precisa dar privilégio para ninguém, não.
Entendeu? O Hamilton vai levar. Do mesmo jeito a Red Bull agora. Agora, tem uma coisa. O que você chama de privilégio, né? Porque, por exemplo, na hora de construir o carro da Mercedes, quem era ouvido? O Hamilton, né? Ia fazer o carro para o Hamilton do jeito que ele queria. Então... Ele pergunta, né? O que a Ferrari precisaria fazer? Primeiro, o Bruno respondeu, precisa parar de errar. Isso. Né? Precisa ser uma equipe, precisa aumentar o nível de excelência lá. Tanto a equipe quanto os pilotos, né? Da operação de corrida, principalmente. O carro é muito bom, tudo. Mas a operação de corrida precisa melhorar. E o Leclerc, como a gente falou, decepcionou, entendeu? Ele decepcionou. Ele não mostrou... o Bruno mesmo falou, né, no último programa de terça-feira. Ele não ofereceu resistência, entendeu? Sempre aceitando tudo com muita, né? Aí dando risada, aí todo feliz, todo... Entendeu? Então isso aí, você pega o Verstappen, ele fica com a cara amarrada, fica bravo, o Hamilton fica, o Schumacher ficava, Senna ficava, o Senna então, nossa, amarrava a cara de um jeito, o Senna chegava em segundo e mal queria subir no pódio. Nem queria subir no pódio quando ele chegava. Dava ver que ele estava incomodado ali. Aquele GP do Brasil, né, que o Senna correu pela Williams, né, que ele rodou no final lá. Os caras chegaram para ele e falaram, pô, mas, né, tipo assim, você ia chegar em segundo. Não era um bom resultado? Ele, não. Eu queria ganhar a corrida. Eu fui para ganhar. Rodei, aí, meu filho, 6-0 é a mesma coisa. Entendeu? Então, mas isso aí é muito da pessoa, né? A Ferrari não tem um piloto assim hoje. Então, o que tem é o que está lá. Lá. Eu acho assim, o que eu falei aqui na terça-feira que eu acho o Leclerc foi pela primeira vez alçado à condição de disputar o título. Não que ele tenha disputado, porque eu não acho que disputou, mas ele teve ali na condição de desafiante ao título, né? E eu acho que ele não correspondeu. Porque ele errou sozinho, né? Ele teve pequenos erros, grandes erros em vários momentos, né? Ele nas disputas com Verstappen ofereceu pouca resistência, né? A gente viu isso acontecer naquela corrida em Miami, a gente viu acontecer agora essa corrida em Suzuka, né? É um piloto que... E você vê que o Mattia Binotto, apesar da cobrança da imprensa, até a imprensa cobrando isso, que era para deixar o Leclerc como o primeiro piloto, o Mattia Binotto não sentia firmeza para fazer isso. É que o Sainz também, ele teve um bom momento, né? A gente mesmo aqui até discutiu, falou, quem sabe o Sainz não é o cara e tal. Mas depois ele também, né, deu uma caída, né? Deu uma caidinha, assim. A Ferrari tem uma boa dupla de pilotos. Não estou dizendo que eles são ruins, né? Eles são bons pilotos. Mas precisa subir um degrau para disputar um título com o Verstappen, né? Sim. E aí, meu amigo, o degrau, esse último degrau é que é difícil, né? É o mais difícil. É o mais difícil. Você chega ali, já está morto, né? Cansado, e tem que dar mais um passo. E aí? Exatamente. Então, precisava disso, eu acho. Por enquanto não tem. Vamos ver. Talvez o Leclerc se fique ferido ano que vem, o carro tenha mais condição, a equipe melhore, sei lá, mas por enquanto tá difícil. É isso aí. Essa pergunta do Carlos Eduardo Ferreira repetiu aqui, né? Nós já fizemos. Vamos para a próxima. Fábio FSG. Aí, perguntando o que a gente acabou de falar. O Charles Leclerc merece ser o primeiro piloto? Não pilota como campeão. A Ferrari, ouvindo os fãs, não está tendo o resultado, deixando as disputas acontecerem com os dois pilotos. Não, é que aí são duas coisas diferentes, né? Fábio? Aí são duas coisas diferentes. Deixar os pilotos disputarem não é o problema. O problema é os pilotos errarem. Esse é o problema. Exatamente. Ela deixa disputar porque ela não tem, o Mattia Binotto, a equipe, não tem certeza absoluta que um deles vai entregar sempre, como o Vespa entrega, como o Hamilton entrega. Ele não tem essa certeza. Então ela fala, eu vou mandar o cara tirar o pé para o outro e na próxima corrida, o outro está mais rápido, como é que faz?
fica essa palhaçada, entendeu? Então, Uhum. é difícil, entendeu? É difícil. Precisa conquistar isso o próprio piloto. Não é muito culpa aí da Ferrari. É o piloto, um deles tem que conquistar isso lá, entendeu? O carro do ano que vem vai ser... Os dois são ouvidos. Vamos ver o que vai sair do carro do ano que vem. Vamos ver. E olha, o Carlos Sainz é bem técnico, hein? Vai ser interessante isso daí, hein? Vai ser interessante, porque quanto mais tempo ele vai ficando na equipe, mais ele vai dando um feedback que a equipe confia mais, né? Isso. Daqui a pouco tá lá o Carlos Sainz andando mais que o Leclerc, e aí? Não que a gente acha que vai acontecer, mas pode acontecer, né? Ó, pode. O Johnny. Nunca fui crítico do DRS, pois ele foi simplesmente uma solução para outro problema, e não um problema em si. E os outros pilotos falam que seria pior sem ele. Não acham que seria uma boa usar o DRS para emular o efeito do vácuo, que hoje é bem fraco, qual fosse desativado assim que o piloto ficasse lado a lado com o rival? Assim daria vantagem natural que um vácuo dá a quem ataca e daria alguma margem para quem está sendo atacado a lutar pela posição. Sim, é uma nova maneira de usar o DRS. Talvez fosse uma maneira boa essa. Porque daí você se atirar quase metade da vantagem que o DRS tem hoje, né? A hora que ele tirasse de trás, né? Já a asa fechava de novo. Qual que é o critério para você usar a asa aberta ou a asa fechada? Porque nem sempre você vem atrás e abre. Às vezes o cara já vem lá de trás de lado e passa direto, entendeu? Então, não sei muito bem como eles fariam isso, não. Os pilotos iam começar a roubar aqui, tá? Eles iam começar a já vir de lado, lá de trás, só para usar o DRS. Mas eu não estava atrás, eu estava do lado, entendeu? Tá vendo? Nada é simples, meu caro Johnny. Vamos lá. O Jonas Fears. Será que é o mesmo? Não, é outro. Jonas Fears. Vamos lá. Pelo que li, existe um problema fundamental no conceito do W13, que seria no assoalho que não gera downforce, ideal. Resolvendo esse problema, os sidepods poderiam continuar sendo mínimos ou vocês acham que terão que voltar forçadamente aos tradicionais? Muito boa pergunta, Jonas Fears. Mas é o seguinte, né? O que acontece é que o assoalho realmente não gera downforce e se eles vão... Por que a Mercedes fez isso? Porque ela queria deixar o carro com menos arrasto. Ela tirou fora o sidepod, os dois sidepods. O carro ficou tipo uma flecha. Só que aí eles não conseguiram tirar o ar que vem da roda de trás. O sidepod consegue fazer isso. Uhum. E ele gera menos arrasto do que as rodas traseiras. Né? Então, eles achavam que eu consegui tirar com assoalho. Só que não deu certo. Entendeu? Então, talvez eles partam para um meio termo no ano que vem. Eu não sei. Tem dois carros sendo desenvolvidos pela Mercedes. Vamos ver qual que vai vingar. Eu acho que eles vão voltar para o tradicionalzão, sabe? Vamos ver qual que vai vingar. Seria a minha aposta. Vamos ver. O Nishan Capuja Adalto. Cooper Rush is on fire. Let's go, Cowboys. Let's go, Cowboys. Eu gostaria de esclarecer aos senhores que eu só estou lendo essa pergunta porque eu fui ameaçado, inclusive. Né? Eu recebi ameaças no meu telefone, já estou reportando aqui às autoridades, né? Então, tá aí, eu não sei o que significa. Deve ser uma das bandas de rock que tocou no show que eu fui ontem. Grande Nishan. Viu? Vamos lá. Daniel Hartmann. Agora com o Max campeão, vocês acham que a Red Bull pode deixar o carro mais ajustado para o Pérez no GP do México, de forma a o ajudar a vencer em casa? Eu acho que até pode. Acho que não vai nada. A Red Bull tá nem aí pro Pérez. Vai dar o carro pro Verstappen, do jeitinho que é, e o carro pro Pérez. Fala, filho, se vira. Quero que você seja vice-campeão. Mas esse carro... Se vira e entrega. Não é? Eu acho que provavelmente é isso que vai acontecer, mas que a Red Bull podia retribuir o Pérez assim, poderia. Né?
mas não acho que vai acontecer, até porque eu acho que o Verstappen quer vencer essas 4 corridas. Você é muito bonzinho, por isso que você acha isso. O pessoal não é tão bonzinho assim. Né, o Vespa quer vencer as 4 corridas. Retribuição é salário na conta, meu filho. Isso. O resto você faz na pista. Exatamente. Vamos lá. Gauchinho CTG. Por que o Verstappen é tão mais rápido que todos do grid? Talento natural ou técnica? O Gauchinho é um dos torcedores mais ferrenhos do Vespa que tem aqui no Torres. As duas coisas, né? Isso aí. As duas coisas, o Gauchinho. É talento natural, técnica, determinação, sangue nos olhos, inteligência, ele guia com inteligência. E, claro que não pode deixar de citar um carro excepcional. Carro excepcional, lógico. Talvez beneficiado por algumas coisinhas a mais, pagas Sim. por um orçamento. Não, olha, certamente, o carro é beneficiado. Você não vai gastar mais dinheiro em comida. Não, não existe isso. Eu não acredito que eles meteram essa. Você não vai gastar mais dinheiro em comida. Lógico que não. Você não vai gastar mais dinheiro porque mandou gente embora ou colocou em quarentena. Não é por isso que você gasta mais. Você só gasta mais dinheiro por causa do carro. É equipe de corrida isso daí. Então, não é restaurante, não é nada. Então, aí olha só, o único campeonato que eu acho, até hoje, na história da Fórmula 1, que deveria ter sido anulado, o campeão, limado do campeonato, é o do Schumacher lá em 94, porque o carro simplesmente era fora do regulamento e ganhava de todo mundo. Né? Se provar que essa galera pegou essa grana e investiu no carro, e o carro, com isso, se tornou muito melhor que os outros, para mim é a mesma coisa. Aí vai passar a ser o segundo título que eu considero que deveria ser anulado. E aí o Leclerc deveria ser o campeão. Ou o Pérez. Não, o Pérez não, porque o Pérez também, né? Tá na mesma equipe, então deveria ser o Leclerc. É o seguinte, qualquer coisa que a Red Bull alegar, e ela, acho que ela vai alegar, que gastou em outro lugar. É claro. Qualquer coisa que ela alegar, a FIA não pode falar, eu não aceito isso. Isso foi para o carro. Isso foi para o carro. Vocês são uma equipe de corrida disputando o título. Vocês vão pôr a grana aonde? No carro. É óbvio, entendeu? É lógico. É óbvio. Então, não é no restaurante Michelin lá. Isso Entendeu? É muito óbvio isso. Daí o problema que eles estão lá, entendeu? Daí o problema que eles estão lá. É um problema, realmente. Davi Santos. Gostaria de saber se as equipes irão concordar com a simples punição de multa à Red Bull, sem saber quanto ela ultrapassou o teto. Isso não abrirá um importante precedente para futuras quebras no teto? É o que a gente comentou aqui, né? Sim, pode abrir. Sim, lógico. Vocês não concordam que a FIA tem que dar uma penalidade exemplar para coibir trapaças? Também já falamos aqui, né? Tem que dar. Agora, se vai dar, não sabemos. Também tem uma coisa, hein, Bruno? Pode ser que a FIA dê uma punição que agrade uns e não agrade outros. É que se fosse uma punição exemplar mesmo, que seria, vocês estão limados do campeonato, aí não tem nem como, né? Aí não tem como. Mas isso eu duvido que ela faça isso. Não vai acontecer. Não vai fazer isso. Então, quem está com essa esperança vai se frustrar, entendeu? Não vão limar o título da Red Bull. O título do Vespa. A Red Bull nem foi campeã de construtores. Mercedes. Eles não vão fazer isso. Eu acho, mas muito improvável. Não é impossível, mas é muito improvável. Então, vamos lá. Alan, desde que a FIA divulgou o calendário de corridas de 2023 e deixou a Liberty no vácuo, era para as duas apresentar o calendário juntos, podemos dizer que o clima azedou entre as duas entidades? Eu nem sabia disso. O clima azedou. Eu, para começar, eu não teria colocado o Stefano Domenicali como presidente da Liberty. Começar, eu achei que a Liberty errou aí. Né? Ele não tem um histórico muito bom, o Domenicali, como gerenciador de equipe. Imagina como gerenciar uma Liberty, gerenciar a Fórmula 1 inteira. Né? Eu já acho que foi errado. Eu teria, por exemplo, colocado o Ross Brown como CEO, que eu acho que ele tem muito mais poder
com as equipes, com a FIA, com todo mundo. Então, aí foi eleito um cara que é um cara, apesar de ter sido piloto de rally e tudo, é um cara um pouco estranho à Fórmula 1. Não é um cara que saiu da Fórmula 1, né? Um cara que veio de outra categoria. Veio do rally. O Domenicali? Não, o presidente da FIA. Ah, o presidente da FIA. É o presidente da FIA. Uhum. Então, ele já não. Eu acho que ele já não tem muita. O clima já não era muito bom. A FIA está errando muito, né? Mas isso já estava desde o ano passado, quando era o outro lá, o presidente, que também, o francês, que também foi Jean Todt. da FIA, Jean Todt. Então, azedou mais ainda. Por isso que eu falei no programa passado que eu acho que um dia, se continuar assim, a Fórmula 1 se livra da FIA. O problema é que o Fábio falou, realmente ele tem razão. O nome Fórmula 1 é da FIA. Mas eu não sei, eles compram, entendeu? Eu não sei, alguma coisa. Nada é impossível em negócio. Nada é impossível, né? Por exemplo, nada está à venda, mas tudo está à venda, né? Você não está afim de vender teu negócio, nem está passando pela sua cabeça. Chega alguém e te fala assim, eu quero comprar teu negócio, te apresenta uma grana, que você fala, meu, que isso? Um negócio que você não queria vender, você vende. Acontece comigo, inclusive. A Fórmula 1 só não pode correr o risco de acontecer o que aconteceu com a Indy, né, nos anos 90, né, de acabar criando duas categorias, uma vai, umas equipes vão, outras não vão, aí umas pistas vão, outras não vão, que aí mata a Fórmula 1. Aí mata. Não, eu acho que matou a Indy. Isso não, isso acho que não acontece. Mas tem problema entre as duas, entendeu? E vai continuar tendo. Agora, hoje, ontem, não lembro agora, o presidente da FIA, pelo menos, é um cara que não está contra Andretti. Falado pelo próprio Mário Andretti. Já é alguma coisa. Ele está, inclusive, orientando os Andretti o que eles têm que fazer. Os passos que eles têm que dar. Quem que eles têm que matar para conseguir. Isso, exatamente. Então, isso, tá vendo? Nada é tão ruim quanto parece. Isso é bom. O cara está afim de ajudar. Andretti está ajudando já. Pelo que o Mário Andretti falou, não é que ele está afim de, ele já está ajudando, entendeu? Então, é uma coisa que tem que levar em consideração também. Que o clima azedo, Alan, eu concordo com você. O clima tá meio azedo. Não. É isso aí. César Cozê. Semana passada vocês disseram que acreditar que o número 44 pode estar no início de sua decadência. É o Hamilton, né? Aí ele está falando aqui que pessoalmente tem um pensamento diferente. Mas vocês que entendem muito mais do que eu podem dizer se o meu pensamento procede. Que isso, a gente não entende nada. Depois que o Hamilton intensificou sua participação na luta pela igualdade racial, igualdade de gênero, etc., isso acabou o tornando mais humano e amoleceu o coração dele. Mais humano quer dizer menos egoísta, menos gelado. Eu tô entendendo o raciocínio dele. Piloto campeão de Fórmula 1 não chega lá sendo bonzinho no roda-roda. É ele ou nada. Sendo justo, duro e implacável em todas as disputas. Essa amolecida dele fez nós temos a impressão de uma queda de performance, mas um piloto que mete 11-7 no Russell, considerando que nas 6 primeiras etapas ele estava fazendo teste para a equipe, não pode ser considerado como em decadência. É que as palavras estão um pouco duras. Eu não falei em decadência, né? Ninguém falou em decadência. Realmente pode estar chegando lá, entendeu? Não, eu nem chamo de decadência. É uma questão técnica, né? Assim, você tem o seu corpo não permite mais você pilotar no nível que você pilotava há 5 anos atrás. É uma coisa que acontece com todo mundo. Você vai envelhecer. Não sei quantos você tem, César, com Z. Mas algumas coisas vão vai piorando. Eu tô com 60 anos, eu vou dizer para você, até uns 47, 48, e eu não achava que eu tinha piorado em nada. Eu achava, todo mundo fala tanto, eu tô igual quando eu tinha 30. Né? Que era, na minha época, era considerado o auge do homem, era 30 anos de idade. Hoje acho que até aumentou essa idade aí. Né? Mas não tem jeito, cara. Você vai perdendo alguma coisa. Fórmula 1
O Vettel e o Alonso são 11 milésimos um do outro. Os vovozinhos. Os vovô. Então, olha pelo que eles lutam. 11 milésimos de segundo é menos que um piscar de olhos. Uhum. Né? Então, alguma coisa assim. E o que você falou, eu também concordo. Eu acho que talvez tenha amolecido um pouco o coração dele. Porque ele entrou muito nessa luta aí pelo direito das minorias. Isso dá uma amolecida na pessoa, entendeu? Ah, mas eu não Não acho é que que é reflete amolecida, não é eu não acho que reflete no desempenho dele a ponto dele ficar mais lento, né? Eu acho que é mais a questão técnica. Ó, eu tava. Não, no disputa roda a roda, olha lá, no disputa Não, roda a mas a roda. disputa roda a roda também é um pouco. Também tem um pouco disso, assim, da idade. Né, Não, também tem, também tem. eu tô vendo aqui, né? E olha como isso mudou, né? Porque o Hamilton tem 37 anos. Se você voltar 30 anos aí no tempo, o piloto com 37 anos já estava para lá de aposentado. Sim, Né? para lá de aposentar. O Mansell acho que correu até 40 e pouco. Era uma aberração aquilo ali. Né? Tava totalmente fora. Ele era exceção, né? Hoje o Hamilton, com 37 anos, a gente está aqui discutindo se porventura ele pode estar tendo um decréscimo técnico, né? Mas não quer dizer que esteja, é uma Não tese. quer dizer, não quer dizer. Se fosse alguns anos. O Schumacher, quando parou a primeira vez em 2006, ele tinha 36. Mas já era um tiozinho, né? Você olhava o Schumacher assim, né? Ele era um tiozinho, assim, fala, pô, ele realmente já está na hora de parar, né? O Hamilton é um meninão, pô. Sim, tem uma diferença. Você vê, o Toto Wolff, que é o chefe dele, que paga 50 milhões para ele por ano, quer que ele continue. Quer que ele fique mais lá não sei quanto tempo, que é um outro contrato, tudo. Então, quem está junto ali tem a impressão de que ele está igual. Né? Então, vale muito mais do que a nossa impressão isso. Vale muito mais. Ainda mais que é o cara que paga ele. Paga o Hamilton, né? Então, você tem um funcionário que ganha uma fortuna, né? E se ele dá um escorregãozinho, eu falo, peraí, você não pode dar escorregãozinho. Você ganha uma fortuna, meu. O outro que ganha micharia pode, você não pode, meu. Entendeu? Então, é isso. Agora, vamos ver com o tempo, né? Vamos ver com o tempo. Vamos ver. É isso aí. O Leginaldo Remy, esse está sempre aqui também, com vários. Agora ele gostou da Ele brincadeira. gostou da brincadeira. Se a Mercedes voltar parelha com a Red Bull ano que vem, vocês acham que podemos ter um campeonato tão bom quanto o do ano passado? Diz ele que está com saudade das disputas roda a roda entre o Verstappen e o Hamilton. Tá vendo? Não tá, né? A gente falou no ano passado. Parem de ficar aí brigando. Que punir, não sei o quê. Aproveitem, porque um campeonato desse só daqui 30 anos agora. Aí vocês, não, vamos ficar aqui brigando, vamos pedir punição, vamos xingar. Olha, antes desse, o que tinha sido assim, tinha sido Senna e Prost. Exatamente. Que foi década de 80. Isso, no início dos 90, né? Que ele foi até ali, né? Primeiro. 1990. Então, olha quanto tempo. Então, realmente, eu vou torcer muito para que a Mercedes melhore e que eles tenham um carro parelho para ter briga. Eu quero briga, entendeu? Não quero que a Mercedes faça um carro melhor também, para não ter briga, o Hamilton ganhar de lavada. Não tem graça, dá na mesma. Tem que ser uma coisa. Eu vou torcer, é difícil acontecer, mas eu vou torcer por uma coisa bem parelha mesmo. E que a Ferrari também esteja no páreo, entendeu? E o Leclerc, né? Alguém faça uma. Como é que faz? Uma hipnose nele. Uma hipnose. E certamente também estará no páreo ano que vem a Alpine, né? Por quê? Porque o Alonso saiu, né? Aí a Alpine, com o ano que vem, vai explodir, vai ganhar tudo. Porque é assim, né? A carreira do Alonso. O Alonso tirou o urubu da Alpine. Isso, aí a Alpine. Vai levar para a Aston Martin. Ano que vem a Alpine vai andar feito um foguete e a Aston Martin feito um foguete também, só que de ré. Vamos lá, ó. Fernando Marinho, Adalto, ouvindo o último podcast, vi que a Red Bull pode ter como punição ficar sem desenvolver esse carro em 2023, 2024. Uma dúvida. A FIA poderia acrescentar uma punição como começar o próximo campeonato com menos 100 pontos? Nossa Senhora. Essa punição não tem na lista, Fernando. Então, eu acho que não.
porque não tem na lista. Então, ela não precisa disso. Ela pode tirar, por exemplo, fazer o que a gente falou. Tira 15 milhões do teto da Red Bull e ainda tira mais 5, 6 sextas-feiras dela. Uhum. Pronto. Matou. Não precisa tirar 100 pontos. Entendeu? Ela vai ter muita dificuldade em ganhar o campeonato dessa maneira. Agora, tem uma coisa, hein? Já pensou se fazem isso e ela ganha o campeonato mesmo assim? Ah, não, mas aí tem que estar muito na frente, né? Aí fecha as portas e vamos embora. Vamos cobrir outra coisa. Vamos cobrir curling. Loucos por curling. Atenção, ó, a Tarcilei Pavese. A Haas anunciou Pietro para 2 treinos livres. Não quero aqui voltar à discussão sobre o Pietro vir ou não a ser um piloto principal da Haas. Mas o Pietro não poderia participar, por exemplo, da Fórmula 2 e mostrar o seu valor na categoria e assim chamar mais atenção das equipes de Fórmula 1? Teria alguma coisa que impeça ele de fazer esse movimento? Não tem esse impedimento. Poderia ir para a Fórmula 2. Mas o fato dele já, por exemplo, ele já correu na Indy. Isso não tira dele. Eu estou perguntando que eu não sei mesmo. Ele pode correr na Fórmula 2 depois de correr numa categoria, entre aspas, principal? Não, que eu saiba, pode. Que eu saiba, a Fórmula 2 não tem esse impedimento. Mas tem que ver se isso ia adiantar, entendeu? Para ele. Tem que ver se adiantar. A Haas, inclusive, a gente não publicou ainda, mas a Haas marcou uma coletiva agora para o GP dos Estados Unidos. Uhum. Não sei se vai ser na sexta-feira ou na quinta. Ela vai anunciar o piloto. Já tem aí um monte de especulação. Como eu falei, quando saiu fora quando eles tiraram fora o russo lá, por causa da guerra, eu teria dado a chance para o Pietro. Né? Eu gosto do Pietro como piloto. Eu gosto do Pietro. Eu acho que quando ele correu lá, ele correu bem, ele foi bem. Eu acho ele melhor que o Schumacher, por exemplo. Mas tem que ver a Haas. Eles estão dizendo que não querem mais moleque. Eles querem cara velho, cara com experiência. Entendeu? Então, o Ricardo falou que não vai estar na Fórmula 1. O Ricardo já como fala aquilo? Jogou a toalha, né? Jogou a toalha, entendeu? Senão ele seria um nome. Tem o Hülkenberg, mas também não tem muitos nomes, né? Não tem muitos nomes velhos, né? Velhos. Então, experientes, né? Experientes. Eles podem tentar convencer o Vettel a desistir da aposentadoria. Mas eu acho que o Vettel não tem esse perfil, né? Se ele decidiu aposentar, ele vai aposentar mesmo. Acho que sim. Muito bem, vamos lá. Ó. O Fausto Silva está perguntando: quando teremos uma mulher na Fórmula 1? Olha, tá difícil, Fausto. Não tem nenhuma em categoria de base próxima, né? Tem a Fórmula W lá, né? É a mesma que ganha. Então, mas essa Fórmula W, inclusive, está com os problemas financeiros. Tá, né? Talvez não faça as últimas provas. Talvez até acabe. Então é difícil, Fausto. Precisa realmente fazer o mesmo caminho dos homens, entendeu? Precisa ir lá para a Fórmula 3, para a Fórmula 2, ganhar tudo. A gente podia fazer um especial sobre esse tema aqui em janeiro, quando a gente tiver com os especiais, chamar umas meninas para ajudar a gente, porque é difícil discutir isso, né? Assim, porque eu não sei se eu acho o ideal essa W Series, sabe? Eu não acho. Eu acho que as mulheres tinham que estar porque o automobilismo, porque, por exemplo, você pega o vôlei, né? O vôlei tem o vôlei feminino e o vôlei masculino, né? Aí tem que estar todos. Por causa da diferença de físico. Não, mas eles têm, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, são praticamente duas categorias diferentes, né? O automobilismo não tem isso, não existe duas Fórmula 1s, homens e mulheres, não existe duas Fórmula Indies, homens e mulheres. Em algum momento a segregação ela vai juntar, e eu acho que por causa disso as mulheres têm que se capacitar a pilotar como os homens. Mas como fazer isso também? Eu não sei essa resposta, não sei mesmo. Eu acho que é um grande pepino.
né? Para Vamos tentar resolver. chamar a Bia. A gente chama a Bia aqui para fazer esse especial. Eu acho O que ela interessante. tem a dizer sobre isso? Então, porque e a Bia é uma que, pô, tentou de tudo, né? De tudo. Tentou de tudo. E é difícil, é um assunto muito E difícil. no kart era um monstro, uma monstra. É. Ganhava da molecada aqui direto. Não, no kart tem uma mulherada absurda, né? No meu campeonato lá tem uma mulherada lá que você fala assim, meu Deus do céu. Mas o pulo não vai, né? Não Tem faz o alguma coisa pulo, que né? Tem pega alguma aí. coisa que pega nesse pulo que não vai. E eu não sou capaz de responder qual que é o problema. A última mulher da Fórmula 1, quem foi? Aquela Giovanna Amati, né? É. 92. Olha só, tem 30 anos. E nem classificou, né? Ela nem classificou para corrida nenhuma. Teve uma antes também, uma italiana, também esqueci o nome dela também. A Lombardi, né? Que foi a que Isso. pontuou, né? Lela Lombardi, né? Isso. Essa foi a que pontuou. Pontuou também numa corrida que chegou com poucos carros. Meio ponto, fez meio ponto. Mas então, tem que ver o que pega, entendeu? Tem que pega. Eu não sei dizer também. Também não sei. Ainda mais agora que os carros têm direção hidráulica. Sabe? Eu gostaria de ter, por isso que eu sugeri a gente fazer um especial, para a gente não ficar falando bobagem, né? Assim, vamos chamar quem pode falar para ajudar a gente a entender isso daí. Porque não precisa de força física. O cara tem que ser forte, entendeu? Tem que aguentar a força G, mas isso eu acho que mulher aguenta também. Mulher pilota jato da Força Aérea Americana. Dá 9G na mulherada. Então, mas aí dá para discutir várias coisas, assim, questão de interesse nas categorias de base, porque uma coisa é certa, né? Para você tirar qualidade, tem que ter quantidade, né? Que a gente sempre fala aqui, né? Então, qual é o número, né, de mulheres nas categorias de base em relação aos homens? Enfim, precisa discutir isso, porque não é fácil, não. Há um desejo, por exemplo, eu gostaria muito de ver muitas mulheres pilotando kart de Fórmula 1, mas elas não chegam, entendeu? Então, vamos lá. André Santos, a Red Bull vai dar alguma prioridade para o Tcheco para que ele seja o vice-campeão? Vai sim, eles vão proporcionar para ele uma verba melhor no jantar, né? Cafezinho expresso em vez de expresso, não vai ser mais de aquela cápsula, vai ser o pó, vai ser o italiano lá moído na hora, espetacular, né? E vai ter um massagista também, exclusivo lá para ele no box. Isso. É isso aí. O Sir A, diante das declarações contundentes dos Brown, o Rossi e o Zack, o Horner tripudiando em cima da FIA, dizendo que vai gastar 10% e o resto que se exploda. Vocês do Auto Race acham justo manterem o título da Red Bull e do Verstappen após descarada infração do regulamento? Já respondemos, Sirei. Sirei é um confrade, está sempre firme, está sempre lá nos comentários. Já respondemos, né? Acho que você entendeu. A gente acha... A gente tem que levar em consideração vários aspectos. A gente acha que tem que caminhar um pouco mais para a gente achar alguma coisa em definitivo. É isso. Por enquanto tá tudo assim meio... Olha, ainda bem que essa decisão não é minha, sabia? Nossa, difícil, hein? Porque, né? Ainda bem que a decisão não é minha. Eu me coloco no lugar... Por isso que eu tenho essa dificuldade em responder. Porque eu me coloco no lugar da pessoa que tem que decidir isso. Eu aqui de fora falo assim, tira tudo da Red Bull, estourou o teto de orçamento, acabou. Tira o campeonato do Vespa, tira os pontos da Red Bull e pronto. É fácil falar isso sentadinho aqui. É isso aí, vamos lá. O Murilo Macedo. As polêmicas tomaram conta da Fórmula 1 e da FIA. Vocês acham que em breve teremos uma crise institucional na Fórmula 1 que possa interferir na reputação do nosso amado esporte? Olha, a Fórmula 1, vamos lá, Murilo. A Fórmula 1 vive muito disso, de polêmica. Polêmica gera engajamento, gera visualização, gera audiência, gera comentário no site, no YouTube, nas redes sociais, gera tudo. Então você vê como é que eles estão levando esse problema adiante para ficar na crista da onda. Sai notícia toda hora, alguém fala alguma coisa, a gente publica. O outro fala, a gente publica. Os outros sites, sai na televisão, entendeu? Então isso vai gerando, entendeu? Engajamento. Então, eu vou ser sincero, vou falar uma coisa aqui que eu não vejo ninguém falar.
A audiência da Fórmula 1 este ano, ela caiu em relação ao ano passado. Ela caiu, né? Ela já caiu. Ela caiu nos sites, ela caiu no YouTube, ela caiu na Bandeirantes. A Bandeirantes ano passado chegou a ficar em primeiro. Uhum. Hoje, esse ano não fez primeiro nenhuma vez, que eu saiba. Fez vários segundos e vários terceiros. Entendeu? E fez um quarto. Então, a audiência caiu já. Mas a gente já tinha mais ou menos sabia que isso ia acontecer, porque o campeonato do ano passado foi ao concurso, foi fora da casinha, foi fora da curva, né? Como a gente falou agora há pouco, o outro foi Senna e Prost. Há 30 anos atrás. 30 então, a gente já sabia que ia acontecer isso. Agora, a Fórmula 1, aqueles caras, eles são muito espertos, são muito inteligentes, eles não estão lá à toa. Eu duvido que eles vão deixar a coisa degringolar por causa disso. Eles vão arrumar uma maneira, como sempre arrumaram. A Fórmula 1 sempre viveu de polêmica e de rivalidades. Agora não conseguiram fazer a rivalidade. Tentaram no começo fazer uma rivalidade entre o Verstappen e o Leclerc. E não deu para fazer porque o Leclerc foi ficando. Não teve rivalidade, entendeu? Ele foi ficando. Então, mas eles tentaram no começo, né? Nas primeiras 4, 5 corridas, eles queriam que os dois se pegassem como Hamilton e Vespa se pegaram ano passado. Mas não deu porque o Verstappen foi abrindo, foi indo embora e acabou a brincadeira, entendeu? Então, o Leclerc seria até bobo se começasse a querer jogar o carro em cima porque, entendeu? A diferença ficou muito grande. Não daria nem para o começo. Não dá para saída, entendeu? Então, eu duvido que isso vai acontecer. A Fórmula 1 está na mão de pessoas muito, muito, muito inteligentes, muito preparadas, e é isso. É isso aí. É isso. Deixa eu achar aqui, meu Deus. Cadê? Aqui, ó. O Elvis Gomes, Andretti continua querendo entrar na Fórmula 1 mesmo com forte resistência da maioria das equipes existentes? Porque a Liberty não define regras claras para o ingresso de novatas, como, por exemplo, assinaram um termo de compromisso para permanência mínima de 5 anos, demonstrando um projeto estrutural e financeiro condizente. Que o rateio financeiro seja escalonado desses 5 anos, onde a equipe só receberia 100% após o final desse ciclo. Existe isso. A equipe que entrar, ela tem que pagar 200 milhões de dólares. Ela tem que assinar o Pacto de Concórdia, que vai ser, no mínimo, 5 anos. Quem paga 200 milhões de dólares não vai sair depois de 2 anos. E tudo isso a Andretti quer fazer. E pelo que eu pesquisei nas últimas semanas, as equipes de Fórmula 1 não têm o poder de veto. Elas não têm esse poder. Elas são consultadas sobre o que elas acham de eu querer entrar na Fórmula 1 como equipe Adalto Racing, ou Bruno GP, Bruno Aleixo GP. Vamos lá. Entendeu? Elas são consultadas, mas elas não têm o poder de veto. Quem tem o poder de veto é a FIA ou a Liberty. Elas têm. As equipes não têm, elas são consultadas. Entendeu? Então, mesmo que as equipes não queiram, por isso que o cara da FIA está ajudando o Andretti. Né? Até para fazer essa matéria, eu tive que consultar um monte de coisa. Pelo que eu entendi, as equipes não têm esse poder. Entendeu? Então, se a Andretti fizer todos os passos, pagar os 200 milhões, assinar o Pacto de Concórdia, ter uma parceira de motor, no caso que ela não vai fazer, provar que ela tem condição de construir um carro de Fórmula 1 ou um terceiro construir para ela, como faz com a Haas. Entendeu? Se ela fizer tudo isso, ela vai acabar entrando. Mesmo que as equipes sejam contra, ela vai acabar entrando. Então, é isso aí. As equipes... Eu não tinha... A gente falou muito isso desde que a Andretti começou a querer entrar, e eu sempre achei também que as equipes poderiam vetar. Não, elas não podem. Elas podem ir contra. Mas se a Liberty e a FIA falarem, não, aí
esse cara aqui tem condição, vai pagar os 200 milhões, vai fazer o carro, assinou o pacto, vai assinar o quadro de concorrência, a equipe entra e acabou. É isso. É isso aí. André Almeida, voltando à regra dos 10 carros do safety car, a punição anterior à do Pérez, que me lembro, foi do Vettel na Hungria em 2010, e ele tomou o drive-thru. A regra atualmente diz o que quanto à punição? Me pareceu que deram 5 segundos só por não mudar os resultados. Isso aqui é da corrida anterior, né? Do Pérez lá em Singapura, né? Nem lembro. Que ele não deu a distância correta lá para o safety car. É mesmo. É mesmo. Eu não então, sei. Tem que ver se são 5 segundos ou 10. Eu também não sei. Sinceramente, esse drive-thru parou há muito tempo que você não vê ninguém tomando drive-thru. Não tem mais isso na regra. Eu nem lembro quem foi o último que tomou uma punição dessa. Também não lembro. Mas porque faz anos, entendeu? Então, isso provavelmente, eu não lembro agora, eu li o regulamento, tudo, com medo do ano, tudo. Mas eu não lembro de ter lido drive-thru. Ou até, talvez tenha, mas tem o drive-thru ou 10 segundos, o drive-thru ou alguma coisa, eles não estão dando drive-thru. Porque drive-thru mata o cara mesmo, entendeu? Mata o cara, mata a corrida do cara. Né? Ainda mais se tiver sob safety car, o cara volta em último. Então, e foi o que aconteceu com o Vettel, né? Deu a relargar isso, esse exemplo aqui dele, deu a relargada e o cara parou, quer dizer, ele ficou por último e ainda com os carros andando em velocidade de corrida. Então, né? Acabou aí mata a corrida do cara. É uma punição muito... A punição de drive-thru é muito pesada, né? Bem pesada. É isso aí. E por fim aqui a última pergunta da Rose. Pergunta, a FIA irá divulgar outro relatório oficial completo dos gastos de todas as equipes ou esse será o único relatório oficial antes de publicarem as punições para os infratores? Olha, a FIA, ela não tem permissão, que eu saiba, de publicar um balanço de uma equipe, entendeu? Que, na verdade, é um balanço. Não pode abrir isso publicamente. Até porque as equipes não têm ação na bolsa, elas não são de capital aberto. Equipe de Fórmula 1, elas têm dono, tudo. Então, eu acho que não. Eu acho que não vai, a FIA não vai publicar, ela vai dizer a punição. Talvez ela explique onde a Red Bull falou que gastou e ela não aceitou. Talvez ela faça, não sei nem se vai fazer isso. Eu acho que não vai nem fazer isso, vai simplesmente dizer qual é a punição e pronto. Eu acho. Agora, pode ser que não me surpreenda. O que você acha, Bruno? Não sei. Eu acho que ela tem que dar transparência para esse processo. Né? Porque vai ser muito ruim se a gente simplesmente não souber exatamente o que infringiu, se infringiu, quanto infringiu, e se a punição... Porque como que a gente vai responder se a gente acha que a punição ela é equilibrada com a infringência, se a gente não sabe qual foi a infringência? Por isso que eu falei, eu acho que talvez quanto foi o gasto exato e o que a Red Bull falou, aonde foi esse gasto, talvez isso eles façam para dar essa transparência que o Bruno falou. Agora, abrir todo o negócio, duvido. Isso não. Isso acho que eles não. Acho não. Isso eles não vão fazer. Muito bem, é isso aí, pessoal. Finalizando então esse Loucos para o Automobilismo. Respondida aí todas as perguntas. Tem corrida esse final de semana? Não, né? Esse final de semana para. Depois já é México. Não. Depois tem 2 seguidas, né? Depois 2 seguidas. México e Estados Unidos e México. Estados Unidos e México, é isso aí. Tem uma folguinha agora esse final de semana. Isso, então vamos aproveitar essa folguinha aí para relaxar um pouquinho. Eu preciso pôr o sono em dia. O Adalto precisa pôr o sono em dia, eu preciso pôr o corpo em dia. Depois de ontem, a situação tá brava. Muito bem, pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo aí, deixar os comentários. Nós gostamos de comentários. Comentários. Isso, e se inscreva no nosso canal. A gente volta na próxima terça com mais Loucos por Automobilismo, aí falando sobre esses vários assuntos aí para vocês de Fórmula 1. Grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!